Você sabe como aplicar a gestão de pessoas na empresa? Olá, aqui é João Zimmermann e hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Sabemos que, hoje mais do que nunca, as pessoas formam o pilar mais estratégico de uma organização. E é a partir das pessoas que surgem as ideias, as inovações, as melhorias, vendemos para clientes, compramos e fornecemos. Então, são pessoas que já possuem uma interação, realizam algo, sabem gerir como tudo isso funciona. É fundamental. Ele é mais essencial para o sucesso das organizações nos dias de hoje. Mas, mesmo nesse contexto contemporâneo, ainda existem pessoas que têm dúvidas sobre o que é gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é algo que deveria ser responsabilidade dos recursos humanos de uma empresa ou dos gestores de uma organização. Gostaria de esclarecer esses pontos hoje com vocês nessa reflexão. Se você também é apaixonado e gosta de temas relacionados à liderança, gestão, produtividade humana, acompanhe o meu canal e também se inscreva. Assim você recebe sempre em primeira mão conteúdo novo que foi postado. E se você curtir o vídeo, já deixa o seu like. E se conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com as pessoas do seu conhecimento. Continuando, vamos compreender o que é gestão de pessoas. Primeiro, vamos olhar a palavra gestão. A palavra gestão tem origem no latim gere, que significa o que é engraçado, o significado é levar sobre esse algo. Em outras palavras, você ser responsável por conduzir algo. Então, gestão de pessoas significa ser responsável por conduzir pessoas, por organizar as pessoas. E outro tema interessante é sobre a questão dos recursos humanos. Na sequência, pensa em seres humanos e as pessoas falarem o que são recursos. Na verdade, não são as pessoas que são recursos. As pessoas possuem recursos. Quais são os recursos que essas pessoas possuem? A inteligência dos seus conhecimentos, as relações, os relacionamentos e suas redes de relações que elas possuem. As suas capacidades e competências já desenvolvidas para determinados contextos, cenários, o tempo disponível dessa pessoa, a energia dela para realizar coisas. Esses são os recursos que as pessoas possuem. Então, pensando que recursos humanos significa os recursos que os seres humanos possuem. A gestão de pessoas nada mais é do que você estruturar e organizar os recursos que as pessoas possuem para produzir algo. Aí, sendo gestor, você é a pessoa responsável por fazer isso. Logo, gestão de pessoas não é uma responsabilidade da área de recursos humanos ou da área de desenvolvimento humano e organizacional, DHO, como geralmente também é chamado. Mas de cada gestor e quais são os pontos-chave que fazem parte de uma estruturação de gestão de pessoas. O primeiro ponto importante em termos de gestão de pessoas significa dar um propósito, porque estamos trabalhando juntos nesse propósito. Tem que conectar os anseios das pessoas que fazem parte da equipe e os anseios da organização. Isso é muito importante. Então, eu, como gestor, devo, em primeira mão, deixar claro qual é a razão de estarmos aqui juntos, organizando os nossos recursos para produzirmos algo. Por quê? Porque estamos fazendo isso. O segundo ponto é criar as condições para que as pessoas queiram e gostem de trabalhar juntas. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta: João, como é que a gente faz para tirar o máximo das pessoas? Até um pouco engraçado o que eu vou dizer. Eu digo, olha, para isso você precisa assaltar as pessoas, contrate dois bandidos, e aí, quando os funcionários chegarem, os dois contratados pedem para eles passarem tudo o que eles têm. Logo, você vai tirar o máximo que eles têm, o máximo das pessoas. A pergunta certa deveria ser: como criar um ambiente com as condições para que as pessoas queiram oferecer o seu melhor? Isso é a pergunta certa. A fazer tudo com excelência. É importante fazer a pergunta certa para dirigir o nosso cérebro para o local adequado. Então, quando a gente pensa em ritmo,
é minha função como gestor. Depois que eu dei um propósito, uma razão que eu encontrei, uma razão do porquê existimos, criar um ambiente em que todas as pessoas queiram fazer o melhor que podem e gostem de trabalhar juntas. Isso é importante. Isso faz parte da minha gestão. Isso é essencial. O terceiro ponto da função do gestor é exatamente criar a arquitetura da função, ou seja, o desenho. Sabe como é um time de futebol? Que você tem lateral esquerdo, lateral direito, centroavante, goleiro, exatamente. Então, como que você vai desenhar a estrutura? Quem vai fazer o quê? Quais serão as posições necessárias para realizar bem o propósito, a missão dessa equipe? Então, esse é o terceiro ponto, fazer o desenho da estrutura. O quarto aspecto importante da gestão de pessoas é você atrair e selecionar os melhores para trabalhar com você. Isso leva tempo. Pessoa certa no lugar certo. É essencial e nada pior do que uma pessoa com grande potencial no lugar errado ou lugar que tem muita responsabilidade. Além de tirar o ânimo dela, atrapalha toda a equipe. Uma pessoa que não tem competência para desempenhar aquela função só vai atrapalhar. Então, você atraiu os melhores e pode selecionar a pessoa certa para cada função. Pode fazer com que vocês tenham grandes resultados. Olha que legal, falamos sobre ter um propósito, falamos sobre a importância de que o ambiente e que todos queiram fazer parte, falamos sobre desenhar bem e quais são as funções que todos precisam estar, e falamos agora de você atrair e selecionar os melhores. Mas será que termina aí? É óbvio, a função da gestão existe. Ainda mais o profissional. Quinto aspecto da função de um gestor contemporâneo é estruturar um cronograma de prioridades, uma agenda, um checklist, evitar que a pessoa chegue e sabe exatamente qual é a coisa mais importante a se fazer, e deve dar atenção nesse momento. Muitas vezes as pessoas falam: "Oh, tenho 200 coisas para fazer". Quando elas se sentem assim, elas se sentem perdidas, se sentem improdutivas, porque não tem uma organização. É porque essa sensação ruim faz com que elas fiquem menos criativas. Agora, quando a pessoa chega e fala: "Tenho 200 coisas para fazer, mas eu sei qual é a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante", já existe um cronograma, existe uma priorização. Então, ter uma agenda estruturada para que cada pessoa saiba onde ela está, vai colocar a energia e a atenção dela em primeira mão. É fundamental e é a função do gestor. O sexto ponto, aspectos que faz parte da função do gestor, é continuamente desenvolver cada integrante da equipe, tanto nas questões técnicas como nas questões comportamentais. Esse é um dos principais partes, nas principais partes, para que a pessoa possa performar de uma forma cada vez melhor. Então, ter os conhecimentos e ferramentas para conduzir o diálogo sobre o desempenho da pessoa, sobre alguma competência que ela tem que desenvolver e ajudar a desenvolver essas competências que seja uma parte que são técnicas daquilo que ela precisa conhecer. Por exemplo, tá bem? Ou às vezes comportamental na forma como ela se relaciona com os colegas, com o superior e às vezes até com as pessoas que respondem para elas, é a forma como ela se comunica e se expressa nas reuniões, nas apresentações, ou seja, ajudar a pessoa a ter as condições para que naturalmente ela vá performando cada vez melhor naquilo que ela está ali para executar. Então, ajudar essa pessoa a desenvolver, a resolver os problemas dela e assim por diante. E o sétimo aspecto, o ponto faz parte da função do gestor é saber identificar quando o ciclo da pessoa naquela função que ela está a representar está se encerrando. Como assim? É natural e quando nós começamos algo, chega no o momento que aquilo que você transformou a pessoa será promovido, ou seja, naturalmente aumenta o nível de complexidade. Ela passa por uma nova posição e chega mais pessoas para trabalhar. E ela vai poder o quê? Coordenar, ensinar algumas pessoas e ingerir essas novas pessoas na sua equipe. Ou, às vezes, encerra o ciclo de pessoa naquilo, porque ela se interessou por outra coisa e agora ela quer fazer
uma outra coisa. Dentro da organização pode até ser, ou até mesmo, às vezes, o momento da organização e o momento de vida da pessoa não bate mais. Ela quer uma vida mais tranquila e a organização está implementando cada vez mais, crescendo e se expandindo, exigindo cada vez mais das pessoas, só lhe deram logo o momento de vida da pessoa e aí o momento da organização não estão mais batendo. E aí está fechando o ciclo. Talvez essa pessoa dentro da organização não sirva mais. Oitavo e último aspecto é o gestor ser capaz de perceber quando o ciclo de alguém está finalizando. O que eu acabei de falar anteriormente. Mesmo que a pessoa vai continuar na organização em uma outra função, mas para aquilo que ela está fazendo, o ciclo está fechando, ter essa sensibilidade para poder saber agir adequadamente nessas ocasiões, senão acaba perdendo um ótimo profissional, acaba desmotivando ele, quer seja para promovê-lo ou mesmo para desligar. Esses são os 8 aspectos, 8 pontos que fazem parte da função do gestor. No que diz respeito à gestão de pessoas, é óbvio que existem outras tantas coisas que o gestor precisa fazer. Além desses 8 aspectos, é por isso que não dá para entender quando alguém fala assim: ah, ser gestor é a coisa mais fácil do mundo, não fazem nada, só fica olhando os outros trabalhar. Alguém que diz isso é porque ele não sabe bem qual a função do gestor de pessoas, as responsabilidades que o gestor tem. Alguém que lidera uma equipe e que precisa produzir com essa equipe é muito puxado. E se você é um gestor contemporâneo, mas de alguma forma se sente que gostaria de desenvolver mais capacidade, mais habilidade, mais musculatura para um desses pontos, me acompanhe aqui no canal. E para começar, eu vou lhe oferecer um e-book que irá lhe ajudar a transformar a sua liderança. Vou deixar o link na descrição. Fala sobre inteligência emocional. Realmente, se gostou do vídeo, passe para alguém que precisa. E curta o canal aí, ok? Nos falamos no próximo vídeo. Um forte abraço e sucesso! Até mais!